galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e esse é um canal integrante da plataforma passeidireto.com.br. Galera, estou de volta, professor Hilário, na área para corrigir com vocês a prova que acabou de ser efetuada hoje, dia 4 de outubro de 2020, depois de alguns adiamentos, a prova foi realizada e o canal Tudo é História, o mais completo na área de história, focado na ESA no YouTube, mais uma vez sai na frente para fazer com vocês aqui uma correção. Lógico, pessoal, gabarito extra oficial, mas eu tenho 99,99999% de certeza que as respostas que eu vou passar para vocês aqui, elas são corretas. Bom, galera, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que absolutamente todas as questões, quem acompanhou meu canal, esse conteúdo inteirinho foi abarcado no meu canal. Eu particularmente achei a prova mais fácil do que nos anos anteriores. Claro, eu sou professor de história, não quero que você se sinta ofendido se você achou a prova difícil, mas tecnicamente falando, eu achei a prova mais fácil, de respostas mais óbvias dos últimos anos, né? Apenas uma questão ali exigiu um pouco mais de raciocínio lógico, aquela do período da União Ibérica, mas até se você utilizasse de uma lógica histórica do período, daria para acertar aquela questão. Eu vou corrigir, pessoal, usando umas fotos, uns prints que um seguidor do nosso canal, até anotei o nome dele aqui, ele foi muito solícito, mandou para mim no e-mail. Um abração para você, Nicolas Fernando. Deus abençoe aí a sua vida e boa sorte na correção. Vamos lá, galera. Então, olha aí. Durante a chamada Era Vargas de 30 a 45, houve profundas mudanças em diversos setores estruturais do país. Dentre essas mudanças é correto citar. Pode procurar nos meus vídeos, se não tem um certo professor de história que falou que ia cair Era Vargas por causa dos 90 anos da Revolução de 30 que levou Getúlio Vargas ao poder. Assista os vídeos para não parecer que é papo aí de um tal professor de história. Bom, meus caros, quais macetes eu passei para vocês durante a aula? Gente, Getúlio Vargas, o pai dos pobres, o cara que governou numa linha populista, o cara que criou a maioria da legislação trabalhista que existia no Brasil naquele período através da CLT, consolidação das leis do trabalho. Porém, eu também disse que durante o Estado Novo, ele implantou um corporativismo, o chamado sindicalismo pelego. A Constituição de 37 proibia greve no Brasil, criminalizou greve. Os sindicatos eram obrigados a negociar com os patrões sob a tutela do Estado, o famoso sindicalismo pelego. Quem estudou por aqui, com certeza acertou esse exercício. A resposta correta, na minha opinião, ainda falta o gabarito oficial, é a alternativa D de dado, como vocês podem acompanhar aí, a criação de leis trabalhistas e a regulamentação dos sindicatos. Beleza, pessoal? Quem estudou por aqui, matou a pau. Vamos lá. Vou colocar aqui mais um exercício para corrigir com vocês. Gente, essa daqui, ó. Primeiro eu vou ler o enunciado. Ao abdicar do trono brasileiro em 1831 e tendo seu herdeiro ainda criança, foi estabelecido que se deveria seguir o previsto pela Constituição de 24, quando a sucessão do trono em caso de renúncia do rei, isto é, que fosse organizada uma regência. Marque a alternativa que apresenta a sequência correta entre as formas de regência estabelecidas e até a maioridade do herdeiro Pedro de Alcântara. Galera, na aula de regência que tem no meu canal, eu expliquei essas fases uma por uma. Eu expliquei para vocês, pressionado depois da noite das garrafadas, com a moral em baixa, o Dom Pedro abdica em abril de 1831. O herdeiro tinha 5 anos. Por conta disso, o país foi entregue a uma regência, né? Como a abdicação foi ali inesperada, foi convocada uma regência trina provisória, né, que deveria governar o país até que se escolhesse uma regência que era para ser trina permanente, que era para governar. 3 políticos de tendências aí distintas queriam governar o Brasil até o Dom Pedro II atingir a maioridade. Porém,
no ato adicional de 34, tem aí vários vídeos no meu canal sobre isso, a regência trina foi transformada em una, a regência trina permanente foi transformada em una. E o primeiro eleito foi o padre Diogo Feijó, o primeiro regente uno, que depois acabou abdicando por causa do monte de revolta que estourou no governo dele, Farroupilha e por aí vai. E o último regente uno era o conservador Pedro de Araújo Lima. Então é regência trina provisória, trina permanente, una Diogo Feijó, una Pedro de Araújo Lima. Quem estudou aqui, tirou de letra. A resposta correta, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do Diogo Feijó e regência una de Pedro de Araújo Lima. A típica perguntinha decoreba da ESA. Típica perguntinha decoreba. Vamos lá. Terceira pergunta. Essa daqui, meu Deus, depois confere nos aulões de revisão que eu coloquei, se não tinha revoltas emancipacionistas. Dá uma olhadinha lá. No final do século XVIII, a colônia brasileira foi palco de alguns movimentos influenciados pela independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, Estados Unidos, e pela Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Respectivamente, estão inseridas nesse contexto histórico, cujo objetivo em comum era... Bom, gente, todas essas revoltas, né, elas foram emancipacionistas, com a exceção da Revolução Francesa, que é um outro processo iluminista de queda do antigo regime. Porém, gente, tanto Inconfidência Mineira quanto Conjuração Baiana, apesar da Inconfidência ser elitista, né, comandada pela elite mineradora, a Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates, comandada por negros e mulatos alfaiates de Salvador, né? A Conjuração Baiana pretendia abolir a escravidão, a Inconfidência Mineira não tocou nesse assunto. Mas o que existia em comum entre elas é a ideia de proclamação de repúblicas independentes, gente. Quebra de pacto colonial. Essa aqui foi a pergunta brinde da prova da ESA desse ano, né? A resposta correta é a B de bola, a criação de uma república independente. Essa daí tava mamão com açúcar. Vamos lá. Quarta pergunta. Essa também. Olha as questões que eu resolvi de período joanino no meu canal, se não dava para fazer essa daqui. Durante a permanência da corte portuguesa no Brasil, de 1808 a 21, Dom João VI tomou uma série de medidas que contrariavam os fundamentos mercantilistas do sistema colonial português na América. Uma medida tomada pelo príncipe regente nesse período, que conferia ao Brasil automaticamente autonomia administrativa e selava o fim de sua situação colonial. Foi a... Bom, gente, essa daqui também era facinho, né? Dona Maria I, que era rainha de Portugal, era incapacitada, fazia bastante tempo por conta de problemas de ordem, né, emocional, e Dom João VI era o príncipe regente. Com a morte da mãe, ele, né, ia assumir o trono, o Império Português. E ele se coroou no Rio de Janeiro, para espanto dos portugueses, né? Ele podia voltar para casa, o Congresso de Viena, né, deu seu trono de volta de bandeja depois da derrota do Napoleão, mas ele se coroou no Rio de Janeiro com o título de Dom João VI, Imperador do Brasil, Portugal e Algarves. E ele elevou o Brasil da condição de colônia à condição de Reino Unido a Portugal. Ou seja, o Brasil não era oficialmente mais colônia, e sim Reino Unido a Portugal. A resposta correta é a D de dado. Elevação do Brasil à categoria do Reino Unido de Portugal e Algarves. Certo, coleguinhas? Vamos lá. Olha, quem acompanha o meu canal, pessoal, não é autopropaganda não, é só para mostrar para vocês a seriedade do meu trampo. O quanto eu me dedico, eu e o Thiago, a estudar essa prova. O meu canal... Claro, é história para qualquer objetivo, Enem, vestibular e tal, mas acabou que concursos militares se transformou numa linha mestra do meu canal, e eu caí de cabeça nisso, né? Eu avisei, pessoal, quem acompanha meu canal, né, 150 anos do término da Guerra do Paraguai, eu avisei, vai cair na prova. Eu postei um monte de exercícios sobre isso. As duas dicas que eu dei de Era Vargas e de Guerra do Paraguai, ambas caíram na prova, né? Olha aqui, ó. Durante as forças
Durante o avanço das forças brasileiras na Guerra da Tríplice Aliança, as tropas se depararam com uma posição defensiva estrategicamente construída pelos paraguaios, a fortaleza de Humaitá. Essa posição demandou muito tempo e vidas para ser conquistada. Tal fortaleza estava estabelecida às margens do rio. Gente, Guerra do Paraguai. Já te dava, Guerra da Tríplice Aliança. Eu falei várias vezes na aula, Guerra da Tríplice Aliança e Guerra do Paraguai, né? Humaitá fica exatamente, eu vou ser matemática, a 430 quilômetros de Assunción, no Paraguai. E ela era você pode jogar na net aí, tem algumas ruínas para você ver. Era um posto avançado de defesa do Paraguai na guerra. E o Brasil, quando passou para o avanço para invadir o Paraguai, né, atrás do Solano Lopes, o Brasil passou por essa posição como um rolo compressor, rumo à vitória na guerra. A resposta correta é B de bola, Rio Paraguai, tá? Quem avisou que ia cair? O canal Tudo é História. Bom, pessoal, e a última questão aí de história, essa daqui é aquela que eu sei que o pessoal vai falar, e essa era difícil, será? Eu vou mostrar para vocês. Entre 1580 e 1640, o rei da Espanha passou a ser também rei de Portugal, dando origem a um período denominado União Ibérica. Em relação à ocorrência desta condição, podemos afirmar que, gente, olha só, 1578 morre Dom Sebastião, rei de Portugal, morreu na Batalha de Alcácer Quibir sem deixar filhos herdeiros. Assumiu o trono seu tio, o cardeal Dom Henrique, né, que morreu 2 anos depois. Em 1580 ele morre. Tinha um parente dessa família, que era o rei Felipe II da Espanha. Tropas espanholas invadem Portugal, ele assume o trono, criando a União Ibérica, certo? Que vai de 1580 até 1640. Esse período, Portugal e Espanha esteve sob a mesma coroa e também, né, as colônias portuguesas passaram todas para o comando da Espanha. Se você lembrasse disso, você ia raciocinar o seguinte, então, União Ibérica e tal. Alguma vez você já ouviu algum professor de história falar que o Felipe II e os outros reis espanhóis que assumiram depois a União Ibérica, alguma vez você já ouviu falar que a Espanha tentou impor o espanhol como língua aos portugueses? Você já ouviu algum professor de história falar que a Espanha se preocupou com a parte que lhe cabia do Brasil aqui? A Espanha largou o Brasil às traças durante a União Ibérica. O Brasil foi atacado por N nações justamente por esse ostracismo que a Espanha deixou o Brasil. Se você usasse essa lógica, resposta, pelo menos a que eu assinalei, a não sei que a comissão de prova, né, sei lá, vai saber o que passa na cabeça desse povo. Mas o que eu vi na net, de todas as áreas, todos os sites de concurso militar, e eu também já tinha feito gabarito, eu mesmo, quando eu li as questões, para mim é a C. Apesar da influência política do rei espanhol, ele que comandava a União Ibérica, né, Felipe II, ele concordou em preservar costumes, línguas e aspectos da economia portuguesa em território português e em seus domínios. Eu tenho quase convicção que essa é a resposta correta. Beleza, pessoal? Essa foi a correção aí, um dos primeiros canais a fazer isso. Corrigir para vocês, gabarito extraoficial, mas acho que você pode confiar, viu? Bom, meus caros, queria dar um recado bem rapidinho para vocês, que eu não vou parar com o curso ESA, mas eu vou mudar ele a partir do próximo curso, tá? Curso ESA 2021 para ingresso em 2022. Eu não vou mais postar aulas teóricas, pessoal, porque a cada ano eu me desgasto bastante gravando aula nova teórica, né? Porque o editar é sempre história do Brasil, não tem pra onde correr, né? Porém, o que o pessoal faz? A galera vai e fica estudando pelos meus vídeos antigos, que tem já um monte de visualização, e as aulas teóricas novas ficam com visualizações bem baixas. A partir do próximo curso ESA, eu vou corrigir apenas exercícios, né? Por exemplo, eu vou pegar lá, expansão marítima e comercial, vou resolver 15 exercícios. E na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os links de aulas que eu já tenho gravadas sobre expansão marítima e comercial. Depois, sistema colonial português na América. Vou resolver 15 exercícios e na descrição fica o vídeo das aulas que eu já gravei sobre esse assunto. Porque eu não vejo o porquê, pessoal, de ficar gravando vídeos novos, né? Se eu já tenho 4, 5 cursos com aulas teóricas no canal, eu acho que vai ser mais produtivo corrigir exercício, né? A galera, e lógico, em cima de exercício eu vou dar teorias, explicações em cima de exercício,
e na descrição vai ficar links de aulas que eu disponho sobre temas do edital da ESA, tá bom? Para ver se volta aí a crescer as visualizações dos cursos atuais, senão não tem propósito eu ficar gravando aula, né? Eu tenho aula com 100 mil visualizações antigas da ESA e aulas atuais com 2.000, eu não vejo propósito de manter o curso dessa forma, tá bom? Eu vou mudar um pouquinho, mas garanto que a qualidade vai ser a mesma. Obrigado por todo mundo que estudou conosco, parabéns aí pra galera que arrasou na prova. Quem não foi tão bem, não desanime. Deus tem um projeto para a sua vida e muito em breve ele vai realizar. Um abraço e até a próxima aula. Ah, pessoal, em breve também tem a correção da SpaceX aqui, tá bom? Um abraço.